Voltamos, então, à sessão dessa tarde de quarta-feira, com o prosseguimento da nossa pauta. Item 72, relatoria da conselheira Júnia Roberta. Climatex Lavanderia. Por favor, conselheira, o voto. Já está aí. Esse processo aqui foi o que eu falei que eu confundi, pensei que era o de ontem, tá? Esse processo aqui me deu bastante trabalho, mas, enfim, acho que consegui ver direitinho e vamos tentar, presidente, pelo que eu me lembre dele, tá? Porque ele é muito cheio de detalhes, tanto que teve diligência da própria DRJ, e aí nós temos enfim, deixa eu ver aqui. Eu acho que pelo voto dá para a gente entender. Se não der, porque realmente esse tem muito detalhe, a gente volta lá no relatório. Bom, voto. Tinha até uma preliminar, mas depois eu vou colocar ela aí. Quanto ao mérito, alega recorrente que o débito que motivou a expedição do ADE, tá? Então, a exclusão em razão de o débito, né? Sem exigibilidade suspensa. Quanto ao mérito, alega recorrente que o débito que motivou a expedição do ADE relativo ao presente processo é proveniente da NFLD Debcad 35.735.601-2, a qual teria sido motivada pela anterior exclusão do Simples Federal. A exclusão do Simples Federal, por sua vez, foi motivada pelo exercício de atividade vedada, locação de mão de obra, conforme exposto no ADS 66, de outubro de 2004, e deu origem ao processo de final 2004-46. A hora recorrente apresentou manifestação de inconformidade quanto ao referido ADE, da questão da alocação de mão de obra, a qual foi julgada procedente pela DRJ Belo Horizonte. Diante da referida decisão, alegou a contribuinte que o auto de infração dele decorrente também teria sido cancelado. Ou seja, alega a recorrente que o débito que deu origem à NFLD, que motivou a exclusão do presente processo, surgiu em razão da divergência de valores de recolhimento da sistemática do Simples Federal e do recolhimento normal. Como a exclusão do Simples Federal foi cancelada pela DRJ Belo Horizonte, o referido débito também deveria ser. Diante das referidas alegações, a DRF Florianópolis apresentou os seguintes esclarecimentos às folhas 73, tá? Aspas. Trata-se o presente processo de contestação apresentada pelo contribuinte contra a exclusão da empresa do Simples Nacional pelo ato declaratório executivo DRF-FSN 342682, de 22 de agosto de 2008, remetido a essa equipe de parcelamento e arrecadação e cobrança para fins de manifestação contra a situação dos parcelamentos dos debcads final 119.023-9 e argumentações do contribuinte. Em uma breve leitura às manifestações do contribuinte e análise do presente processo, pode-se identificar que o cerne das argumentações do mesmo reside no fato de que a NFLD 35.735.601, que deu origem aos parcelamentos supracitados, teria sido lavrada pela fiscalização do INSS em decorrência do Simples Federal, por força do ato declaratório executivo 66 de 2004. E assim, tendo sido considerada improcedente a referida exclusão pela quarta turma da DRJ Belo Horizonte, em 9 de 11 de 2007, tal débito teria também se tornado improcedente. Em decorrência disso, os débitos, parcelamentos supracitados de números tais 119 e 23.9, motivadores da exclusão do Simples Nacional hora contestada, não subsistiriam, uma vez que teriam como origem a referida NFLD 35.735.601-2. Proposta tal argumentação, partimos à sua análise, a qual nos permitiu verificar que a argumentação de que a NFLD 35.735.601-2 teria sido lavrada em razão do ADE 66. Não guarda qualquer relação de procedência pelo que se vê.
O ato declaratório 66 foi publicado em 7/10/2004, ou seja, posteriormente à lavratura da NFLD, a qual ocorreu em 19/8/2004. 2. O referido ato declaratório, como se pode claramente verificar em folha 52, pelo seu artigo 2º, estabelece que a exclusão surtiu seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2004. 3. E em análise aos débitos levantados da NFLD 735.601, verifica-se pelo extrato de folha 64 que os períodos de apuração são de 1 de 2002 a 13 de 2003, ou seja, anteriores aos efeitos do ADE 66. Logo, o que se pode concluir é que a NFLD 35735 não foi lavrada em decorrência do alegado ADE 66, mas sim em razão do ADE número 461.918, de 7/8/2003, folha 63, o qual, mantido válido, estabeleceu os efeitos da exclusão a partir de 1/1/2002, o que coincide com os períodos lançados. Isto posto, no que se refere às manifestações do contribuinte, salvo o melhor juízo, é o que podemos verificar. E no que tange respeito à situação dos débitos dos parcelamentos de final 119-0 e 423-9, verifica-se pelas folhas 65 e 66 que os mesmos foram rescindidos em 13/8/2008, encontrando-se atualmente em cobrança pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A contribuinte hora recorrente foi intimada para se manifestar quanto aos esclarecimentos acima transcritos e restou silente. Diante das mencionadas informações, a decisão recorrida negou o provimento à manifestação de conformidade, conforme se verifica pelos trechos abaixo transcritos. Ou seja, ela pegou e adotou a manifestação da DRF Florianópolis. O problema surge o seguinte: em seu recurso, a contribuinte contesta a decisão recorrida com base nas alegações abaixo transcritas, aspas. Portanto, com essa decisão, cujos efeitos retroagem à data da indevida inclusão da recorrente do sistema Simples Federal, é também indevido o suposto débito junto ao INSS, posto que, além de resultante da mesma interpretação equivocada por parte da autoridade fiscal, foi apurado com base em pretenso recolhimento de tributos por sistemática diversa do Simples. Por essa razão, a hora recorrente pleiteou a sua exclusão do parcelamento PAEX, pois o suposto débito nele incluído é comprovadamente indevido. Todavia, um ano após obter a decisão favorável, que a manteve no sistema Simples, a hora recorrente foi surpreendida com nova exclusão sumária através do ato declaratório executivo 342-682, de 22 de agosto de 2008, a pretexto de possuir débitos para com a Fazenda Nacional, cuja idade não esteja suspensa. E segundo se infere do extrato de folha 58 e 59 desse processo, o alegado débito seria resultante da confissão de dívida fiscal, saldo PAEX, e que foi considerado de origem indevida pela decisão que acolheu sua manifestação de inconformidade e determinou sua manutenção no Simples. Não bastasse isso, o suposto débito remanescente é comprovadamente inexistente, foi inscrita em dívida ativa, e o objeto de execução fiscal promovida pela União Federal perante a primeira vara da Seção Judiciária de Criciúma, onde tramita sob o número tal. A hora recorrente interpôs embargos à referida execução fiscal e foram acolhidos e julgados procedentes pelo juiz federal em data de 15/5/2014, reconhecendo a inexistência da suposta dívida e declarando a extinção da execução fiscal. Mesmo depois de todo esse detalhamento, a situação do presente processo continua confusa. A contribuinte insiste que o débito que motivou a exclusão do ADE 342882, de 22 de agosto, que deu origem à NFLD 35735.601, de acordo com a recorrente, a referida NFLD foi lavrada em função de divergência entre os valores recolhidos no Simples Federal e na sistemática normal. A referida exclusão, no entanto, foi cancelada por decisão da DRJ-DH. No entanto, entre a data da impugnação e da decisão da RJ, a recorrente promoveu o parcelamento dos débitos. Assim que obteve decisão favorável, parou de efetuar o recolhimento do referido parcelamento. A DRF
Florianópolis, por sua vez, atesta que os débitos relativos à NFLD 35.601 não se referem ao ADE 66, mas ao ADE 461.918, de 7/8/2003, o qual, mantido válido, estabeleceu os efeitos da exclusão a partir de 1/2/2002, o que coincide com os períodos lançados. Tanto assim que o ato declaratório executivo 66 foi publicado em 7/10/2014, ou seja, posteriormente à lavratura da NFLD, a qual ocorreu em 19/8/2004. Por outro lado, o ato declaratório executivo 461.918, de 7 de agosto de 2003, apontado pela DRE Florianópolis como motivador da NFLD, que deu origem a esse ADE, que foi motivado pela questão do sócio titular participar de empresa com mais de 10%, receita bruta global do ano calendário ultrapassou o limite legal. Aí está esse aqui. Eu copiei aí o ADE. No entanto, em grau de recurso, a contribuinte juntou a sentença de folhas 365 e 367, proferida pela primeira vara da Seção Judiciária de Criciúma, nos embargos da execução fiscal 7204. Conforme se verifica pela parte dispositiva da decisão, a sentença reconhece a inexigibilidade das CDAs que motivaram a exclusão do referido processo. Confira-se. Aí ele menciona exatamente aqui, se vocês forem ver, as CDAs que, se vocês olharem lá, que deram origem a tal NFLD. A contribuinte juntou documentos relativos à execução fiscal, os quais, no entanto, não foram analisados pela decisão recorrida, em razão da preclusão estabelecida no artigo 16 do decreto 7235, conforme se verifica pelo texto abaixo transcrito, tá? Aí eu coloquei aí só a motivação da decisão. No entanto, não há que se falar em preclusão em relação à sentença juntada aos autos. Isso porque a impugnação foi protocolada em 16/10/2008 e a sentença proferida em 15/5/2014. Trata-se, portanto, de fato novo, diante do qual deve ser afastada a preclusão conforme determinado no artigo 16, parágrafo 4º do decreto 7235, né? Que ele fala, refira-se a fato ou direito superveniente. A decisão que reconhece a inexistência dos mencionados débitos tem natureza declaratória, e, sendo assim, produz efeitos ex nunc. Vale dizer, caso confirmada a sentença, estaria extinto o débito que motivou a exclusão discutida nos autos. Verifique-se, assim, que o processo não se encontra em condições de julgamento, motivo pelo qual propõe sua conversão em diligência, para que a autoridade de origem, a, confirme se os débitos que motivaram a exclusão no presente processo são aqueles mencionados na sentença juntada às folhas 365 e 368. B, intime a Procuradoria da Fazenda Nacional para que esclareça se a referida sentença foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, bem como se o referido processo já transitou em julgado, juntando aos autos os documentos respectivos. Intime o contribuinte para querendo se manifestar no prazo de 30 dias. Deixa eu tentar explicar aqui. Bom, se vocês quiserem entender. O que aconteceu, tá? Nesse processo? Essa mesma argumentação que ele trouxe para cá, de que esses débitos que deram origem a essa NFLD teriam decorrido daquele ADE que foi cancelado pela DRJ Belo Horizonte, o juiz acatou, falou, ok, está certo. Só que isso não corresponde. Porque, como bem analisado pela DRF Florianópolis, né, na verdade, o ADE que deu origem a um primeiro desenquadramento do Simples Federal, para que desse, então, origem ao débito, que daria, por sua vez, origem ao desenquadramento do Simples Nacional, esse débito era outro, inclusive a motivação era outra, não era por causa da atividade, que era alocação de mão de obra, era por causa da atividade que tinha 10% mais de participação. Ok. Até aí tá tudo bem? Beleza. Aí ele vem e me fala, olha, mas eu trouxe uma sentença. Isso aí virou execução fiscal, né?
eu estava inscrita em dívida ativa, virou a execução fiscal, eu embarguei e ganhei, tá? E aí ele trouxe essa sentença para a DRJ, e a DRJ falou que tinha havido preclusão. Só que não teve, porque a sentença foi posterior ao ADR. Consequentemente, ele não poderia ter juntado essa sentença na impugnação. Então, nós temos que conhecer dessa sentença. Não tem jeito, porque é fato novo. E aí, você não aplica a preclusão do artigo 16. Então, eu estou convertendo o processo em diligência. Para confirmar, me parece que são mesmo, tá? Porque, independente disso, a parte dispositiva da sentença é o que faz coisa julgada. E a parte dispositiva menciona as inscrições que são essas que nós estamos discutindo aqui, tá? Então, eu estou pedindo a conversão em diligência para, primeiro, né, a autoridade de origem confirmar mesmo a vinculação entre as CDAs e o débito que está sendo discutido no processo, porque é um fato relevante, e a Procuradoria também para se manifestar. Eu tentei até entrar no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, também não consegui ver em que pé está esse processo judicial, se já teve trânsito em julgado. Tá? Então, o meu voto é nesse sentido, presidente. Alguém quer se manifestar? Está faltando o Evandro. O Evandro saiu? Evandro caiu também. A Carmen que caiu aí, né? Caiu também. Mas tudo bem, acho que dá para prosseguir. Marco, quer fazer manifestação? É conversão e diligência. Não, tranquilo. Eu acho que o voto da relatora, até ela se tornou todo um detalhamento aí que eu acho que bastou essa questão da preclusão, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, né? A gente até discutiu mais cedo hoje. Exatamente. O próprio voto, a gente tem aberto muito isso aí para a questão da verdade material, a importância disso, de resolver os processos. Eu acho que a gente não pode extrapolar muito no formalismo, né, para resolver, mas também tem certos respeitos. E no momento que a decisão da RJ não analisou essa decisão, e até agora não foi analisada essa decisão judicial aí, é mais do que pertinente a conversão de diligência proposta pelo relator. Prosseguindo, bom, o Evandro não voltou, a Carmen voltou. O Evandro ainda não chegou, mas tudo bem. Pagano? Eu vou acompanhar a relatora, presidente. Marco também acompanhou, né, Marco? Sim, claro. Tá. Deixa eu ver, Carmen chegou. Carmen, você acompanhou o voto? Tem condições de votar? Caiu de novo. Eu vou deixar a Carmen. Votou, fala, Carmen. Sim, acompanhei, eu li aqui. Uhum. Aí eu voto igual a relatora. Tá bom, você acompanha a relatora. Ok. Conselheiro Pagano, já colhi seu voto. Paula? Acompanha a relatora. Luciano? Tem microfone, Luciano. Acompanha a relatora, presidente. Também acompanho. O Evandro ausente momentaneamente, julgamento encerrado. Próximo processo, Júnior, pode. Anderley. O item 73, Anderley. Pode ir ao voto. Vamos lá. Acho que a gente pode ir direto para o voto. Está nas folhas 2. Recurso preenche os pressupostos legais. Conforme exposto no relatório, a exclusão discutida foi motivada pela existência de débitos cuja elegibilidade não estava suspensa. A decisão recorrida deixou claro que os débitos que motivaram a EDE não estavam suspensos ou extintos na data da sua emissão e não tinham sido regularizados no prazo de 30 dias da ciência desse ato. Esclarece também que, em nenhum momento, o contribuinte alegou o pagamento ou parcelamento do débito, se limitando a afirmar que, aspas, há cobranças de dados em períodos que ela não estava no regime presumido normal. Confira-se, aspas, os débitos geradores do ADE estão discriminados no extrato de folha 19 e 20. São débitos de RPJ, CSL, PIS e COFINS, calculados sobre o lucro presumido, referente a períodos de apuração trimestrais de 2012. Segundo os sistemas da NFB, esses débitos estavam em aberto na data do ADE e permanecem abertos após o prazo para regularização. Em nenhum momento o contribuinte alega o pagamento ou o parcelamento dos débitos. Ora, os débitos em questão foram declarados pelo próprio contribuinte no DCTF, sendo que, pelo efeito constitutivo próprio do DCTF,
tais débitos subsistem válidos e exigíveis enquanto não pagos ou parcelados, ou enquanto não retificados em espontaneidade pelo próprio contribuinte. No presente caso, os débitos não foram pagos nem parcelados, muito menos objeto de retificação espontânea. Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou o recurso de folha 35, no qual alegou, aspas, eu, Anderlei Arante, empresa Anderlei Arante, venho solicitar a defesa referente à exclusão do Simples Nacional. Ficou mudo, Júnior. Júnior, Uai, Você tá sem som aí. mas ficou espontaneamente. Bom, verifica-se pela leitura da decisão recorrida e do próprio recurso voluntário apresentado que o contribuinte estava perfeitamente ciente de que a comprovação da quitação dos débitos era imprescindível para sua manutenção no Simples. Todavia, ao interpor o recurso, não trouxe qualquer comprovante. Aqui eu vou confessar para vocês, eu fiquei numa dúvida danada. Você vê que é uma figura completamente simples, esse é o recurso dele, esse parágrafo. E aí ele fala, olha, eu paguei tudo. E eu posso trazer o comprovante. E aí eu fiquei na dúvida se a gente intima para trazer. Acabei decidindo por não, porque me parece que ele estava muito claro, que ele sabia que era em razão disso, né? Só que ele vem alegando que está pago, mas eu acho que talvez seja só para porque desde a primeira instância ele sabe que o problema são os débitos. Entendeu? Então, eu acabei negando o provimento. Eu digo isso, gente, até voltei a julgar esses processos do Simples, me lembrou muito da época de pessoa física, entendeu? Eu trago o processo, eu acredito que é, de certa maneira, até um dever você ter consciência dessas circunstâncias, entendeu? Eu lembro, muitas vezes, teve um recurso que eu recebi lá, que eu ri demais. O recurso era assim, era uma questão de dedução de pensão alimentícia, e ele não sabia que era para trazer a sentença. Aí, a DRJ aplica a preclusão e fala, eu não trouxe a sentença. Aí ele fez o recurso, trazendo a sentença, o recurso dele era, tem hora para trazer a sentença, agradecido. Agradecido, ainda agradeceu. Tipo assim, agora eu sei o que é para trazer. Né? O que me fez negar nesse caso aqui é porque ele estava sabendo. Né? Eu acho que é razoável a uma pessoa comum que você fale, olha, você tem um débito. Ele apresenta um recurso que ele tinha que trazer o comprovante, que ele não pagou, que ele pagou. Né? Enfim, meu voto é nesse sentido. É exatamente o que a gente sempre fala, né, Júnior? A DRJ faz uma depuração dos autos, ela faz uma informação que, na maior parte das vezes, especialmente para contribuintes de pequeno porte, esclarece o que falta. Então, isso. Se foi feito, não fez, bom, então o seu propósito é negar provimento. Marco? Isso. Acompanha, presidente. Pagano? acompanha. Evandro não está fora, Evandro está fora. Carmen? Acompanho. Paula? Acompanho. Luciano? Acompanha, presidente. O negado provimento, ausente o conselheiro Evandro. Próximo, Júnior. Centro Educacional Carrossel. Item 74. Tá. Vamos para o voto. Esse aqui, tá? A decisão recorrida rebateu cada uma das razões da manifestação de inconformidade. Esse recurso é um daqueles que eu não estava conhecendo, tá, Ciccone? Porque ele alegou, basicamente, ele alegou algumas questões fáticas que foram rebatidas pela DRJ, depois alegou a questão do princípio da isonomia. A única coisa nova que ele alegou em fase recursal foi que estaria sendo ofendido o princípio da isonomia. E aí, pela súmula 2 do CARF, eu também não estaria conhecendo. Mas eu
eu só vou expor aqui para vocês que eu estou reiterando nos exatos termos a decisão da DRJ para negar provimento, tá? E em adição ao argumento dele de ofensa ao princípio da isonomia, eu estou aplicando a súmula CARF número 2, tá? Então, eu decidi por conhecer do recurso e negar provimento. Daí, eu acabei não transcrevendo a decisão da DRJ, mas a única coisa que falta aqui é transcrever. Eu vou adotar exatamente os termos da decisão da DRJ, porque ela não foi contestada. Tá mudo. Esse é um daqueles casos que você falou, né? Isso. Está mudando o seu pensamento. Alguém discorda, Marco? Esse aqui eu acho que eu olhei a peça recursal, né? Mas tu tá negando, né? Vou acompanhar. Negando. Não, é que é para não conhecer, né? Mas sabe por quê? Aí, como eu já tinha feito isso nos outros, enfim. Seria para não conhecer, tanto que eu fiz uma decisão aí de ela fez Mas aí cai na mesma conversa que tivemos agora há pouco. Você começa a não conhecer. esse caso aqui é um parágrafo. Vamos lá, Marco. Tranquilo, acompanhe. Pagano. Eu acompanho. Carmen. Acompanho. Paula. A relatora. Luciano. Acompanho. Também acompanho por unanimidade, negado o provimento. Ausente, continua ausente o Evandro. Item 74, Júnior. Dutra Iguaçu, piscinas. Só um minutinho que esse aqui abriu aí, esquisito aqui. Só 75. 75. 75. 74 era esse que nós acabamos de julgar. 75, desculpa. O Evandro está com dificuldade aqui, vamos ver. Vamos lá, só para ficar claro, a Carmen não estava aqui, a gente pode ir para o voto, presidente. Essa questão aqui nós já discutimos, a turma já conhece meu posicionamento, mas como a Carmen não estava aqui, eu acho que a gente podia ler. Conforme se verifica pela decisão recorrida, o débito que motivou a exclusão do contribuintes refere-se a essa dívida ativa do processo 2014-10. De acordo com a pesquisa efetuada pela relatora da decisão recorrida aos sistemas da RFB, o despacho que resultou do pedido de revisão foi o seguinte. Em se tratando de pagamento pretensamente referido à inscrição em dívida ativa de débitos relativos ao sistema de arrecadação institucional, deveria ter sido realizado através de documento de arrecadação, das DAO, conforme atesta documentação, e não por meio de DAS, conforme atesta a documentação com a qual instruído o pedido de revisão dos débitos inscritos em dívida ativa da União, veiculado pelo requerimento ora analisado. Ademais, consoante verificado no sistema de dívida ativa, na data do pagamento realizado pelo devedor, o valor do débito inscrito montava R$ 3.836,97, maior, portanto, que o recolhido. Destarte indefiro o pedido formulado pela requerente. Tendo em vista o disposto do referido despacho, a decisão recorrida concluiu que, aspas, a existência de parte do débito junto à Procuradoria da Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa após o prazo de 30 dias da ciência do ODE, deveria ser mantida a exclusão do Simples Nacional. Em 25 de nove de 2014, foi intimada do ato declaratório executivo 937644, no qual constava a informação de que a regularização de todos os débitos no prazo de 30 dias implicaria o cancelamento da exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional. Todavia, antes mesmo de ser cientificada do referido ato declaratório executivo, a recorrente tinha feito o pagamento do principal, multa e juros em 4 de nove de 2014, conforme se verifica pela cópia do comprovante de recolhimento às folhas 12. Diante desse fato, a recorrente protocolou o pedido de revisão de inscrição em dívida ativa, no qual requereu, e aí, só para demonstrar que ela juntou o DAF e pediu esse cancelamento. A diferença apontada no despacho do pedido de revisão refere-se ao encargo legal de 10%, incidente em razão da inscrição em dívida ativa, artigo 3º do Decreto-Lei 1569. Com efeito, a somatória do valor recolhido pela contribuinte, 3.48817, mais o encargo de 10%, 348,8, dá o montante exato apontado no despacho, 3.836,97. Discorda da decisão recorrida
Isso porque os valores devidos a título de débito com a União não se confundem com aquele devidos em virtude dos encargos legais. Seus pressupostos, fundamentos legais e destinações orçamentárias são distintos. Tanto assim que os encargos legais são devidos, inclusive na inscrição de dívidas de natureza não tributária. E aí eu transcrevo um recurso especial do STJ. Antes mesmo de haver previsão legal para que a cobrança dos encargos legais pudesse ser realizada pela administração pública federal indireta, a União já possuía autorização para realizar essa exigência. Nesse contexto, o Decreto-Lei 1025, que extinguiu a participação dos servidores públicos na cobrança da dívida ativa da União, passou a estipular a necessidade da cobrança de taxa no patamar de 20% contra o devedor em favor do erário. Aí eu transcrevo. Ocorre que, nos termos do Decreto-Lei 1569-67, mais precisamente seu artigo 3º, ficou estabelecido que, na hipótese de pagamento do crédito inscrito em dívida ativa, antes de remetida a certidão de dívida ativa para ajuizamento, haveria uma redução do encargo legal para o percentual de 10% ao invés de 20%. E aí eu transcrevo. Em relação à objeção quanto ao tipo de guia utilizada para efetuar o pagamento, verifique-se que trata-se de mero erro de fato, que pode ser corrigido de ofício pela própria autoridade administrativa. Além disso, a redação do artigo 147, parágrafo 2º, do CTN, torna desnecessária eventual invocação do princípio da verdade material, uma vez que estabelece textualmente que, aspas, erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela. Em face de todo exposto, dou o provimento ao recurso. Então, Carmen, como você não estava aqui, o que eu estou colocando é porque a motivação foi de que teria essa diferença de R$348. E essa diferença de R$348, como era um débito que estava já inscrito em dívida ativa, a natureza dela é o encargo legal, tá? E eu entendo que o encargo legal não pode ser entendido sequer como débito da União, uma vez que ele substituía como se fossem honorários devidos aos servidores, aos procuradores, tá? Então, é isso. Eu acho que a gente já decidiu, né, Ciccone, nas outras turmas, é só para esclarecer para cá. Bom, a proposta da relatora dá provimento. Alguém vai se manifestar? A gente discutiu muito o mês passado, tá? E a questão toda foi que a lei fala em débito, em aberto. E aí esses encargos aí, eles compõem o débito. A gente até discutiu, né? Não me lembro qual foi a votação, mas foi, salvo engano, 6-2. Mas a gente, só para relembrar que a gente discutiu muito, o entendimento era esse, o débito, esses encargos comporiam o débito pelo entendimento da maioria, né? É que, na verdade, tem a imputação proporcional, né? E aí sempre vai ter um pedaço do imposto no valor que não foi pago. Não é que ele é exatamente os 10% da procuradoria, os 20% da procuradoria, os 10% da multa. Como ele tem a imputação proporcional, o valor, sempre uma parte desse valor vai ter um imposto devido, entendeu? Por isso que eu divergi também. Marco, então, o Marco, você já votou? Então, eu vou abrir a divergência, presidente, para negar provimento. Tá, pagando, você vai acompanhar a divergência? Nesse caso, sim, presidente. Tá. Conselheira Carmen. Eu acompanho a divergência, porque Pode falar. No artigo 17 da lei complementar, ela não é destacado que esse débito tenha que ser necessariamente tributado. Tá. Paula. Eu acompanho a divergência e justamente pelos argumentos apresentados pela conselheira Carmen. Isso foi meu voto também anteriormente. Luciano. Acompanho a divergência, presidente. Também acompanha a divergência. Voto da Júnia. Quem que fez esse voto mês passado? Foi você, Marco? Não fui eu. Não me lembro. Foi Evandro. Então vou designar o Evandro. Eu vou dar um intervalo de 5 minutos. Porque o Evandro está ausente momentaneamente, ele não pode, presidente. Ele está ausente. Eu vou ter que dar um intervalo de 5 minutos. Vamos todo mundo sair aqui para a gente ver se o Evandro consegue voltar. Mas essa votação aqui, o Evandro não pode ser designado. Não pode. Faz você. Até agora eu sou campeão, hein? Não, aqui
Então, todo mundo tem que sair da sala, é isso? Vamos sair para poder voltar, porque acho que o Evandro está tentando, inclusive pelo celular, tudo, ele não está conseguindo voltar, viu? Vamos ver se... Então, a gente vai ter que sair, presidente, é isso? Sai e voltem. Janaíne, por favor, suspenda a sessão.